Mauro, você escreveu sobre isso aí esses dias, porque eu li, sobre o futebol carioca, que alguns clubes eles têm o seu brilho, mas são momentos efêmeros, por questões muito específicas. Agora é o Botafogo SAF, como foi o Fluminense Unimed, como foi o Vasco nos tempos do Eurico lá com o Bank of America, né? É, só que essas coisas não se sustentam, né? Esse é o ponto. A questão é que o Sport TV está exibindo uma série lá sobre o. Eles chamam de reconstrução do Flamengo, coisa parecida, né? E, e aí ontem eu comecei a ver alguns torcedores tentando atribuir essa bobagem que outros desinformados já falaram, não, porque era a cota da TV, não sei o quê. Na verdade, não foi isso, né? Houve um esforço muito grande. E aí, ao invés de admitir que o rival, detestado por eles, fez um esforço para se tornar um clube organizado, preferem criar versões paralelas. E isso é muito ruim para os próprios clubes deles. Porque o Flamengo não teve mecenas, mas o Vasco teve um dinheiro do Banco of America, o Botafogo teve o Emil Pinheiro. Aliás, o Botafogo tem 2 estádios por ele administrados que ele não construiu. O Engenhão e o Caio Martins de Niterói. Ele não construiu. Estádios públicos que ele arrendou. Igual o Maracanã com a dupla Fla-Flu. E ninguém fala sobre isso, quase ninguém. E o Fluminense teve a Unimed por muitos anos. Nenhum deles procurou utilizar essas parcerias para canalizar parte das receitas para organizar sua vida financeira, diminuir a dívida, construir CT, nada. Na verdade, aumentaram os seus endividamentos. E aí alguns títulos foram conquistados aqui e ali, e agora os 3, você vê. Um é uma SAF que está num problema terrível que é o Vasco. Está sem rumo, perdido, sem dono. O Botafogo nessa situação. O Botafogo é secundário dentro da holding a qual ele pertence, óbvio. O cabeça da holding é o time francês e nada disso é surpreendente que está acontecendo. Nada, nada, nada. Era óbvio. Os 2 principais jogadores já sabiam que iriam para o futebol europeu. E o Luiz Henrique, é bom lembrar, o UOL publicou a matéria, está suspeito de envolvimento em apostas. Venderam uma ideia de que o Botafogo queria 60 milhões. Nenhum jogador jamais saiu do futebol brasileiro para a Europa por 60 milhões de euros. Ninguém. Nem o Hendrick. O Hendrick saiu por 35 com metas que poderiam chegar, ou podem chegar a 60. E o Hendrick saiu com 18 anos, 17 anos estava vendido. Um jogador de 24 anos, nunca aconteceu. Você pode querer quanto você quiser, mas a realidade não é essa. E qual foi o clube que realmente se apresentou com interesse pelo Luiz Henrique? Pelo que eu soube, que eu apurei, foi a Fiorentina, e a Fiorentina teria interesse em colocar alguma cláusula de proteção para a eventualidade dessa suspeita virar um problema, né? Então, é um jogador que tem até acho que por isso ele foi para a Rússia. Aí agora vê essa operação, venderam por 30 e poucos milhões de euros, mas traz 2 jogadores que somados valem 30. Então foi uma troca com um contrapeso de 5 ou de 3. Aí uns dizem que foi 33, outros falam que foi 35, seja 35. Então não foi uma venda. E o dinheiro ele precisa arrecadar para pagar chegar aos 100 milhões em vendas para atingir a meta estipulada pelo órgão regulador do fair play financeiro francês, para não rebaixar o Lyon. O Lyon hoje está sendo rebaixado previamente e está com o transfer ban. E o próprio Almada só foi inscrito porque houve lá uma manobra, que ele já estaria pré-inscrito, deu um jeito lá e escreveu. E tem time francês reclamando disso também. Bem, que está com o transfer ban, como é que está se inscrevendo? Enfim. Então a situação não é simples. Não é simples. E é óbvio, a gente fala isso, os caras ficam com raiva, mas é a realidade. O Botafogo não gera receita que se aproxime minimamente, o Botafogo, para cobrir os investimentos feitos. Então ele tem que negociar jogador, vender, dá um jeito. Tem alguma irregularidade? Não, nenhuma. Mas financeiramente é um negócio muito difícil de dar certo. É como você abrir um restaurante que fica cheio uma vez por semana e dá prejuízo dos outros 6 dias. Você vai conseguir se manter ou você pode quebrar? É mais ou menos isso. O Botafogo está nessa situação já há algum tempo. É o mundo da fantasia das SAFs. E detalhe, a não ser que ele mude de postura, não é o caso de um excêntrico milionário que põe dinheiro do próprio bolso para brincar com aquilo como se fosse um hobby. É diferente, é um negócio que envolve outros clubes. Então, tudo isso leva a essa situação. Então, Botafogo, eu estou dizendo isso aí há semanas, há meses, até mais de um mês, é uma grande interrogação. A incerteza é a marca do Botafogo nesse momento. Não tem técnico, perdeu os jogadores, os que vão chegar não são do mesmo nível. Alguém acha que o Arthur é melhor que o Luiz Henrique? O Wendel é melhor que o Almada? Será? Sem contar os muitos que saíram, que eram suplentes, mas que compunham um elenco campeão brasileiro da Libertadores, que foram super importantes para justamente conseguir manter o pique da remada, né? Em meio a duas em dado momento 3, né? Que tinha a Copa do Brasil também, caiu para o Bahia, competições simultâneas. Então o Botafogo está mutilado.
E realmente a prioridade, evidentemente, da Hold é resolver o problema do Lyon. Isso aí é óbvio. Se o Lyon for rebaixado, você imagina o tamanho do problema. Essa é a realidade, que é muito pouco falada. Essa história dos 60 milhões, eu fiquei estarrecido. Como é que alguém pode assim, acreditar com tamanha boa-fé que você vai conseguir vender um jogador do futebol brasileiro por 60 milhões de euros para a Europa? Ou sei lá para onde? Nunca houve essa venda. Por que haveria agora? Mauro, assim, aí é ingenuidade ou brodagem, né? Não é possível. O Luiz Henrique, craque da América, craque do Brasil, craque da Libertadores, saiu pelo mesmo valor que um zagueiro reserva do Palmeiras. No final, eles venderam como 60 milhões e conseguiram 35. Que para a idade dele, pode até ser uma boa venda, mas nada de absurdo. E detalhe, o Palmeiras recebe dinheiro. O Botafogo, a holding, recebe 2 jogadores e o dinheiro. Ou seja, não é uma troca, não é a compra. E aí falaram assim, não, são 2 operações separadas. Tá legal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu e o Arnaldo Ribeiro, ele tem um carro dele, muito melhor que o meu, eu tenho meu carro ali modesto, eu vou comprar o carro do Arnaldo. Aí ele fala, tá bom, me dá seu carrinho velho lá. Eu dou meu carro, o Arnaldo vai e me cede o carro dele, e eu dou uma grana de volta para ele. Não, são 2 operações, o Mauro pagou, não paguei, eu dei meu carro, mas o dinheiro. Porra, não paguei. Eu estou dando 2 jogadores e um dinheiro. É diferente da operação que envolve a grana, que é o caso do Palmeiras vendendo ao City o Vitor Reis. Tem isso também. Eu achei muito engraçado. Não, são 2. As pessoas publicam isso. São 2 operações separadas. Legal, só vem daí. Dá no mesmo, amigo. O que muda? Sabe fazer conta? Ou não quer fazer conta? É muita agenda positiva também, né? Vou te contar. Ô, turminha.